boa tarde, boa noite, caros amigos. Vamos iniciar um novo tema hoje no nosso curso de Direito Consumidor. Acabamos de estudar a oferta, agora entraremos dentro do tema ligado à publicidade. Existe sim uma ligação entre oferta e publicidade, visto que o modus operandi de cada instituto se assemelha, mas não podemos confundir, são regras diferentes. Então, hoje, a gente vai dar início ao estudo da publicidade e, para tanto, vamos compartilhar a nossa tela para entrarmos no primeiro tópico da nossa aula, senhores. Tópico número 1, da publicidade. Então, senhores, hoje vamos começar a falar sobre a publicidade no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, o que vem a ser publicidade? Então, para essa introdução ao estudo, vou aqui ler o conceito de publicidade, para compreendermos, tá, do que se trata a publicidade. Bom, conceito, anotem aí. Publicidade é a estratégia de marketing que envolve a compra de espaço em um veículo de mídia para divulgar um produto, serviço ou marca. Senhores, agora é importante, com o objetivo de atingir o público-alvo de empresa e incentivá-lo a comprar. Então, senhores, a publicidade tem um principal objetivo, veicular uma marca mediante essa publicidade para trazer o consumidor, atrair o consumidor com a finalidade dele adquirir, comprar um serviço ou comprar um produto. Tá? A publicidade tem essa finalidade precípua, comprar produtos e comprar serviços. É por esse motivo que existe a publicidade, para abraçar, atrair o público consumidor com a finalidade de adquirir, comprar produtos ou serviços. Então, senhores, trata-se de uma finalidade comercial, literalmente comercial, oferir lucro. Publicidade e lucro estão interligados, perfeito? E dentro ainda da publicidade, senhores, existem duas espécies de publicidade, tá? A primeira espécie de publicidade é a publicidade institucional. Então, a publicidade institucional, senhores, é aquela publicidade que não está interessada no primeiro momento, em vendas. Ela não quer lucrar no primeiro momento, tá? Mas sim em institucionalizar a marca, registrar a marca no mercado, dar conhecimento ao público consumerista, ao público consumidor desta marca no mercado, introduzir essa marca no gosto popular, no gosto social. Então, aqui, ela busca um resultado futuro a longo prazo. O lucro é futuro. Ela pretende, sim, um lucro, mas não de imediato, um lucro futuro a longo prazo. Tá? Então, essa é a publicidade institucional. Já a segunda espécie de publicidade é a publicidade promocional. A publicidade promocional é aquela publicidade que tem como principal objetivo e imediato produzir vendas de um determinado produto ou serviço. Ela busca resultados a curto prazo, senhores. Então, a diferença, entre as duas espécies. Uma espécie, ela tem como objetivo tornar a marca conhecida, institucionalizar a marca para um lucro futuro, para oferir lucro a longo prazo. Publicidade institucional. Já uma segunda espécie é a publicidade promocional. Essa, sim, de imediato. Ela tem a finalidade de lucro imediato, tá? Lucro imediato, resultados a curto prazo. Então, senhores, entrando no segundo tópico da nossa aula, vamos agora distinguir dois conceitos que, em regra, as pessoas confundem, principalmente os leigos. Existe uma diferença entre propaganda e publicidade, tá? Então, aqui eu vou tecer o conceito aqui. Propaganda é uma estratégia de persuasão para fins ideológicos, com o objetivo de promover alguma ideia. Promover ideia, senhores. Princípio, doutrina, causa ou prática. Para isso, ela apela para recursos psicológicos que mexem com a emoção, opiniões, sentimentos e motiva a ação de partir deles. Exemplo, propaganda eleitoral. Então, os políticos, eles usam esse horário permitido por lei de propaganda eleitoral para persuadir,
propagar ideias, propagar ideologias políticas, convencer a população a votar em determinado político. Então, aqui, a propaganda, ela propaga uma ideia sem fins lucrativos. Perfeito? A propaganda, ela não tem fins lucrativos. A finalidade da propaganda é propagar uma ideia ideológica, partidária, uma motivação, né? Um convencimento ideológico, propagar um convencimento, uma ideia, uma ideologia, com o intuito aqui, como, por exemplo, a propaganda eleitoral, fazer com que o candidato, a sociedade, né, a população vote nesse deputado, nesse candidato a deputado, candidato a presidente, candidato a governador, prefeito. Então, a propaganda que ela não tem fim lucrativo. Por outro lado, a publicidade está diretamente relacionada à comercialização de bens, senhores, fins lucrativos e resultado a curto prazo. Então, essa é a diferença, tá? Propaganda não tem fins lucrativos, propaga ideia. Ela propaga uma ideia, uma ideologia, um princípio, uma doutrina, uma causa. Já a publicidade, não. Ela vem com uma primeira ideia, com um primeiro princípio, uma primeira motivação, que é, obviamente, o lucro. Ela promove um serviço, ela promove um produto para fins lucrativos, comercialização de serviços e comercialização de produtos. Perfeito, senhores? Então, aqui, a partir de hoje, a gente não pode cometer aquele equívoco de a propaganda enganosa. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor sequer trabalha com propaganda. Não existe propaganda no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O CDC, ele tutela a publicidade, ele só relata e estuda e defende a publicidade, porque é a publicidade que tem fins lucrativos. Tá? Então, quando houver publicidade enganosa, está correto. Propaganda enganosa não existe, porque normalmente a propaganda não tem fins lucrativos. Perfeito? Vamos lá. Entrando no terceiro tópico desta aula, a publicidade sofre um controle. Então, a gente vai discutir o controle todo. Tudo existe uma limitação, tá? E dentro da publicidade existe também esse controle, para não ficar algo ilimitado, sem regras, tá? Então, dentro da publicidade existem dois tipos de controle, senhores. O primeiro controle é exercido pelo Poder Judiciário, tá? E um bom exemplo para esse controle são as ações civis públicas, para justamente limitar o uso um uso indevido, tá? Para limitar uma probabilidade de uso indevido da publicidade, mediante ação civil pública. É o Poder Judiciário exercendo o controle da publicidade. Já o segundo controle é realizado pelo CONAR, de forma extrajudicial e administrativa. O CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Então, é o conselho que é legítimo para fiscalizar a forma com que as instituições realizam as publicidades. É um órgão que fiscaliza essa atuação. É o controle extrajudicial. Perfeito, senhores? Então, dentro ainda da publicidade, entrando no quarto tópico desta aula, vamos estudar os princípios ligados à publicidade. Princípios ligados à publicidade, senhores. O primeiro princípio é o princípio da identificação. Princípio da identificação. Onde está elencado esse princípio? No artigo 36 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Por gentileza, vamos pegar a nossa lei consumerista e ler o artigo 36. Vamos lá, artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. Princípio da identificação. Aqui se vislumbra a identificação fácil do receptor consumidor. Então, aqui o consumidor ele deve identificar de forma clara qual é a finalidade da publicidade. Princípio da identificação. Então, aqui, tudo que violar essa transparência é abusivo. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor vai tratar como abusivo, porque viola o princípio da identificação, tá? O princípio dos principais, né?
princípios primordiais é o princípio da identificação tutelada, pelo artigo 36 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Já o segundo princípio, de suma importância, é o princípio da vinculação contratual da publicidade. Princípio da vinculação contratual da publicidade. A publicidade vincula como a oferta vincula, aquele convite, porque a publicidade e a oferta, né, eles têm aquele objetivo de atrair o consumidor para consumir bens ou serviços, produtos ou serviços. Então, ela vincula o fornecedor, que a patrocina, que a promove, perfeito? Mesmo diante de um anúncio equivocado. A publicidade integra o contrato. É uma fase pré-contratual, como oferta, que integra o contrato, mesmo não estando previsto de forma expressa. Tá? Então, a publicidade ela é muito importante como oferta. Nós, consumidores, sempre como nos depararmos com uma oferta ou uma publicidade, a gente deve registrar esse momento. Esse registro pré-contratual é de suma importância, para não sermos ludibriados na hora da formalização do contrato principal e a oferta ser desconsiderada no contrato principal, a publicidade ser desconsiderada no contrato principal. Tudo que se oferta e que se publica deve ser realizado dentro do contrato principal. São fases pré-contratuais que vinculam o fornecedor para a realização do contrato principal. Ela integra o contrato principal. Então, aqui somente o erro grosseiro, como a oferta grosseira, que não vai vincular o fornecedor. Perfeito? Somente o erro grosseiro que não irá vincular o fornecedor na publicidade. Terceiro princípio da veracidade, verdade. É justamente a verdade nas informações, sendo vedada a publicidade enganosa. Então, aqui a gente não vai mais se manifestar como propaganda enganosa. Aqui trata-se de publicidade enganosa, porque tem o principal objetivo, senhores, aferir lucro, comercialização de bens e de serviços, comercialização de produtos e serviços. Então, o princípio da veracidade, da verdade, é um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva. É a expectativa de eticidade nos contratos. É a expectativa que o consumidor cria que estará se vinculando a um contrato correto, verdadeiro. Boa-fé. Boa-fé é a conduta que se espera, a conduta ética que se espera dentro de um contrato. Então, o princípio da veracidade é um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva. Perfeito, senhores? Por fim, para finalizarmos a nossa aula, entrando no último tópico 5º, iremos estudar o 4º princípio, que é o princípio da não abusividade. Não abusividade. O artigo 37 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor impõe o princípio da veracidade, da publicidade, acabamos de estudar. Então, aqui, ele veda a publicidade enganosa. Esse dispositivo veda a publicidade enganosa ou abusiva também. Aí vem o princípio da não abusividade. Então, o artigo 37, ele tutela 2 tipos. Ele proíbe 2 tipos de ocasião. A publicidade enganosa, pelo princípio da veracidade, verdade, e a publicidade abusiva, pelo princípio da não abusividade. Tá? E aqui a gente vai estudar a diferença entre esses tipos de publicidade, tá? Entre a publicidade enganosa e abusiva. Então, através desse princípio, verifica-se que a intenção é proteger o consumidor de informações falsas, a fim de que ele possa exercer de forma livre e consciente suas escolhas no mercado. Liberdade de escolha, direito básico do consumidor. Então, aqui ele tem um dos objetivos é fazer com que o consumidor exerça com liberdade de escolha as suas vontades, livre arbítrio, perfeito? Então, senhores, publicidade enganosa versus publicidade abusiva. A publicidade enganosa é aquela que é inverídica, senhores, que induz diretamente o consumidor a erro. A abusiva é aquela que induz o consumidor à prática de situações que violam os bons costumes. Vou dar um exemplo. Publicidade enganosa. Publicidade tem a finalidade de oferir lucro. Então, você se dirige ao supermercado, perfeito? E na prateleira, a garrafa de gin, a garrafa de uísque, para aquela sua resenha do final de semana, está custando
R$ 100. Está lá na prateleira, sendo, né, uma publicidade. O supermercado está ofertando e publicando aquele produto pelo preço de R$ 100. Bom, você, consumidor, achou um preço bom, se atraiu e pegou aquele produto para comprar, justamente se vinculando ao principal objetivo da publicidade. Quando chega no caixa, o que acontece? O preço desse produto ele aumenta no caixa. O caixa lhe informa: olha, não, aqui eu estou passando o código de barras e ele não custa R$ 100, como você está me informando, ele custa 150. Senhores, a importância de se registrar tanto a publicidade quanto a oferta é justamente para, no contrato principal, você poder exercer o que foi ofertado e você poder exercer o que foi publicado previamente, porque a publicidade e a oferta fazem parte, é uma fase pré-contratual que integra o contrato principal. O contrato principal aqui, nesse exemplo, é a compra do produto, e a compra do produto aqui deve ser realizada pelo valor publicado. Publicidade. Perfeito? Então, aqui é um exemplo de publicidade enganosa, está induzindo o consumidor a erro. Na prateleira estava um valor e aqui no caixa você está me informando outro valor. Eu aqui estou sendo induzido a erro, porque eu peguei essa garrafa face ao preço que me interessou. E aqui esse preço não me interessa. Estou sendo induzido a erro. Então aqui eu vou exercer qual direito? O direito vinculado à publicidade, porque a publicidade aqui vincula o fornecedor. Então eu não vou pagar 150, irei pagar R$ 100, como fora publicado na prateleira. Perfeito exemplo aqui de publicidade enganosa. Agora vamos para um exemplo de publicidade abusiva. Quando uma fabricante de um veículo, querendo promover o seu veículo, na sua publicidade, ela aguça a vontade do consumidor, que muitos gostam de carros velozes, e ele aguça na publicidade, publicando que o consumidor que adquire o seu veículo, ele tem mais potência que o concorrente. Então, nessa publicidade, ele publica, né, na sua publicidade por meios de marketing, na televisão, nos e-mails, ele publica um consumidor, um motorista dirigindo esse automóvel de forma desarrazoada, imprudente, violando os limites legais permitidos pela lei de trânsito, ultrapassando todo mundo, inclusive sendo mais potente que o carro da concorrência, dirigindo de forma perigosa. Então, essa publicidade, com o intuito de fazer com que o consumidor adquira aquele veículo superveloz, é abusiva, porque está induzindo o consumidor a quê? A dirigir de forma veloz, de forma inadequada, violando os limites impostos pelas leis de trânsito. Então, aqui a gente tem um exemplo de publicidade enganosa e de publicidade abusiva, ambas proibidas pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Perfeito? Então, finalizamos o primeiro tópico sobre publicidade, tá? Parte 1 da publicidade. Iremos continuar na próxima aula estudando esse assunto dentro do nosso curso. Tá? Espero que essa aula tenha sido proveitosa, também que os senhores estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor. Aguardo os senhores na próxima aula.